Oi, gente, tudo bem com vocês? No sábado passado, eu falei aqui com vocês algo que Deus havia colocado no meu coração a respeito da limpeza e da organização da sua casa. Só que durante a semana Deus falou muito comigo, sabe? Me incomodou muito, porque não era só aquilo, tem muito mais da parte do Senhor para sua vida. Então eu disse, vou deixar para falar no sábado, porque aí eu deixo os stories todos só para postar, né? Sobre a mensagem. Então, aqui estou mais uma vez para trazer uma mensagem, uma reflexão da parte do Senhor para sua vida. Então, assim, naquele dia eu falei com vocês a respeito da importância de manter a casa limpa. E a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração é muito profunda, porque a casa da qual Ele está falando é a sua casa física e a sua casa interior. Então, eu disse, né, como eu disse, a sua casa exterior, ela fala muito sobre como anda a sua casa interior. Então, se a sua casa interior tá desorganizada, tá bagunçada, né? Isso refletirá na sua casa externa. Sua casa vai ficar em desordem, a sujeira vai reinar, o desânimo, né? Então, assim, é consequência do... E eu quero começar essa mensagem dizendo que existem dois senhores. Existe Deus e existe o diabo. Existe o bem e existe o mal. Existe o que é limpo e existe o que é sujo. Qual é o Senhor que tem reinado na sua casa? Na sua casa interior e na sua casa física. Quem é o Senhor que você tem alimentado, que você tem permitido que reine? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer para que você possa refletir, para que você possa... E o Senhor manda te dizer, limpa a casa. Coloca tudo em ordem, para que assim, aquilo que você tem buscado nele possa se manifestar. Deus não divide espaço com o diabo. Deus não habita no meio da sujeira. Ele não habita no meio da desordem. Então ele manda te dizer, você tem buscado coisas que você ainda não viveu, que você ainda não recebeu, porque a sua casa está suja. A sua casa interior está deplorável e não tem como. E agora eu vou falar das casas separadamente, para que vocês possam entender melhor a mensagem, porém, as duas estão sempre interligadas, tá? Eu só vou separar para eu conseguir ser mais clara. E eu vou começar falando da casa física, da casa externa, daquela que deve ser o lugar mais precioso da face da terra para você, daquela que deve ser o lugar onde você mais deposita amor, zelo e cuidado. Você tem feito da sua casa um lar? Ou você tem feito da sua casa um joga entulho, acumula entulho? Como você tem cuidado da sua casa?
Você tem dado a devida prioridade para cuidar do seu lar? A prioridade que ele exige? Como você quer que Deus habite em um ambiente que é tratado de qualquer jeito? Que a sujeira é o que reina, que o desleixo, o descaso é o que impera. Gente, é bem claro quem é o Senhor de cada coisa. E aquilo que você faz alimenta o Senhor de cada coisa. Quem é o Senhor que você tem alimentado? Com o como você tem cuidado da sua casa. Isso explica muito sobre o que é. E o Senhor manda te dizer: arruma a casa. Deixa o ambiente limpo. Atraia a presença dele. Abençoe a sua casa com a sua boca. Abençoe a sua casa com louvores em adoração a Deus. Transforme a sua casa em um lar, o lugar mais especial e incrível da face da terra. Aquele lugar que você conta as horas para chegar, que é o seu lugar. É um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar onde você entra e sente a presença. Arruma a casa. Arruma a casa. E agora eu vou falar da casa mais importante, daquela que mais importa, daquela que a partir dela flui todas as coisas. Eu estou falando da nossa casa interior, da nossa casa interior, da nossa mente e do nosso coração. Porque nós sabemos que a mente e o coração estão interligados. A palavra de Deus, ela chama a nossa mente de coração. Porque nós sabemos que tudo começa na mente. O coração apenas responde, né? Manifesta o sentimento, mas tudo começa aqui. Então nós vamos falar da casa que mais importa, que é o nosso coração e a nossa mente. E que a partir dessa casa, se essa casa não estiver em ordem, e eu vou começar te fazendo uma pergunta: como está a sua casa interior? Ela está em ordem? Ela está arrumadinha? Ou ela está uma bagunça? Ou ela está um caos? Como anda as suas emoções? Como anda a sua fé? Como anda o seu relacionamento com aquele que te criou? Com aquele de quem você é totalmente dependente? Com aquele que é a fonte de tudo aquilo que você precisa? Como está a sua casa interior? Eu quero que você se autoanalise e traga essa resposta. E por que eu te digo e te afirmo que a casa interior é mais importante que a casa exterior? Porque a casa exterior é o reflexo de como está a interior. E porque a casa interior é a morada de Deus. A exterior é a nossa, mas a interior é a morada de Deus. Como você tem cuidado da morada de Deus? Você tem feito dela um lar onde o Senhor possa habitar? Ou você tem alimentado o caos, a bagunça e a sujeira, onde Ele não pode habitar, onde Ele não pode reinar? Como anda a sua casa interior?
E como eu disse no início do vídeo, existe o Senhor da ordem, da limpeza, e existe o Senhor da desordem, da sujeira. Quem é o Senhor que está morando na sua casa interior? Quem é o Senhor que tem governado a sua casa? E a partir dessa análise, você vai entender muita coisa que está acontecendo na sua vida. Não tem como Deus se manifestar em você, Deus se manifestar na sua vida, quando não é Ele que está sendo alimentado, quando não é Ele que está sendo adorado, quando não é Ele que você tem atraído. Aí você pode me perguntar, tá, Andréia, a casa exterior eu sei arrumar, mas e como eu arrumo a casa interior? E eu te digo, orando, construindo relacionamento com Deus, entrando na presença dele todos os dias, com um coração sincero, com um coração que deseja transformação, tirando sua máscara, sem medo, sem vergonha. Aí você pode dizer, nossa, André, mas é tanta sujeira que eu acho que Deus nem vai me ouvir mais. Algumas pessoas dizem que o pecado nos separa de Deus. Mas eu ouso a te dizer que não é o pecado que te separa de Deus. Não é o pecado. Não é o pecado que nos separa de Deus. Uma vez que nós já nascemos pecadores. Entende como isso não faz sentido? Todos os bebês que nascem sem terem feito nada, eles já nascem pecador. Então vocês entendem que não é o pecado que nos separa de Deus? O que nos separa de Deus é a culpa. A culpa que o pecado gera. Porque vocês vão concordar comigo que todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, nós sentimos culpa, nós sentimos vergonha e nós nos sentimos imerecedores da presença, do perdão. Então o que nós fazemos? Nos afastamos. E quando nós nos afastamos, o mal começa. Outro fato que prova que Deus não se separa de nós, que Deus não se afasta de nós como é pregado e ensinado durante toda a nossa vida. Deus não se separa de nós porque Ele habita dentro de nós. Nós temos o DNA do Criador. Não existe separação entre nós e Deus, uma vez que nós reconhecemos o pecado, confessamos e nos arrependemos, porque como eu falei, é a culpa que nos afasta da presença, porque nós deixamos de falar, deixamos de pedir, deixamos de entrar na presença, porque não nos sentimos mais dignos de ser ouvido por Ele, e então a gente se afasta. Então, Ele não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele, mas Ele continua no mesmo lugar, dentro de nós, disponível e acessível a qualquer momento. Só que quando nós abrimos mão da presença, abrimos mão da comunhão com Ele, Ele fica comprimido embaixo de um monte de coisa ruim que a gente vai atraindo para o nosso coração. Então, não tem como Deus reinar em um coração cheio de sujeira, cheio de entulho, cheio de pecados não confessados. Como Ele vai reinar em um ambiente sujo? Ele continua aí, mas ele está abafado.
E uma vez que você alimenta o caos, uma vez que você deixa de sentir a presença, quem impera é o Senhor do caos. E ele entra para destruir. Ele entra para devastar. Então o Senhor manda te dizer: limpa a casa. Santifica a morada do Senhor. Construa relacionamento com o Senhor. Gente, a coisa mais rica que você pode construir nesta terra, na sua vida, é relacionamento com Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é tudo que nós precisamos. Construa relacionamento com o Senhor. Construa intimidade com Ele. Uma coisa eu te afirmo: você nunca será pleno e completo se você estiver separada do Criador. Não existe essa possibilidade. A criatura não foi criada para viver separada do Criador. A plenitude vem na conexão, no alinhamento. Você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, você sempre será vazio. Sempre vai te faltar algo. Sempre vai te faltar a verdadeira felicidade. O contrário também acontece. Você pode não ter todas as coisas, mas se você tiver Cristo, você é feliz, você é completa, você é plena. E eu quero finalizar te dizendo: limpa a casa. Purifica o altar, a morada, porque daqui vai fluir todas as coisas. Purifica com oração, com busca, com arrependimento, com desejo de transformação. Ele está aí. Ele quer reinar, mas a casa tem que estar limpa. A casa tem que estar purificada, santificada para Ele. A casa tem que estar arrumada. E Ele manda te dizer: eu quero reinar. Limpa a casa. Deus te